Boa noite, graça e paz. Por aqui, o diácono André Gomes, direto do canal Mais Cristão é Bíblico. Estamos falando do Gama, Distrito Federal. A hora agora 20 horas e 18 minutos. E o que nós queremos aqui é falar sobre os erros que vem cometendo alguns canais que espalham notícias, né, com relação aos evangélicos, aos pastores, pastoras, etc. Então, como eu disse, nós somos do canal Mais Cristão é Bíblico e pedimos o apoio de vocês para que esse canal cresça, para que nós possamos continuar falando aqui da Bíblia. Amém? Então, inscrevam-se no canal, deem likes, ativem o sino e nos apoiem aí neste trabalho. A intenção nossa, hoje até eu coloquei por aqui também um estudo que nós estamos fazendo relativo ao Sermão do Monte, né? Já fomos do capítulo 1, do capítulo 5, né? Do versículo 1 ao 12. Estamos nessa caminhada com esse trabalho. E essa é uma das intenções, falar da Bíblia, apresentar Jesus Cristo, apresentar os evangelhos, apresentar o Antigo Testamento, né, para que nós possamos estar aí ligado, antenado em Jesus, né? A segunda intenção nossa também é falarmos a respeito do desrespeito que vem ocorrendo com as igrejas, com o sagrado, com aquilo que é de Deus, né? Com Jesus Cristo, com os evangelhos, com os evangélicos, né? E precisamos estar atentos a toda essa situação, porque realmente está muito, muito, muito gritante, está uma situação alarmante, o tanto de fofoca que nós podemos perceber nos canais de comunicação. No YouTube, nós abrimos aí e nós só nos deparamos com notícias gospel e todas elas, né, notícias evangélicas e todas elas com a tendência para o mal, para o ruim, né? São poucas as que a gente pode pegar e perceber como algo sensato, como algo bom, como algo realmente que vale a pena um cristão estar ouvindo e assistindo, né? Então a nossa intenção é falarmos da Bíblia, estudarmos a Bíblia e combater esse espalhar de notícias tão ruins e que afetam diretamente o Evangelho de Jesus Cristo, né? Hoje pela manhã, ao abrir o YouTube mesmo, são diversas, enxurrada de notícias ruins, de confusões envolvendo igrejas contra igrejas, pastores contra pastores, denegrindo pastoras, né? Situações de apontamentos enormes, né? Que vêm atrapalhando o curso, né, do indo para que a gente possa apresentar as boas novas, né? Então, por exemplo, tem um canal, e como eu já disse, não vou citar aqui nome de quem quer que seja, tá? Não vou citar nomes de canais, não vou citar nome de pastores, de pessoas, vou apenas apontar os assuntos, e a intenção é que o cristão consiga perceber a importância dele buscar assuntos que realmente consigam agregar em suas vidas, né? Consigam fazê-los, nos fazer crescer, né? E não que faça com que a gente se torne agente do mal, proferindo, apresentando, espalhando mensagens negativas e inclusive mensagens que podem levar a crimes, né? A suicídios, a desespero total, né? A falência da moral, né? Do ético,
Então, a gente precisa ter muito cuidado, nós precisamos estar bastante antenado nessas questões relativas ao que é cristão e o que não é cristão. Nós temos que saber o limite, né? Nós temos que perceber quando se trata de igreja e quando se trata de uma seita, quando se trata de apresentações de canais que têm interesses apenas de ganhar a mídia, né? De propagar seus vídeos e não de solucionar problemas. Por exemplo, tem um canal que ele está falando da briga que existe entre uma pastora e um membro da igreja que fazia serviços para ela. E é uma situação que já está indo para a justiça. Ela já foi para a justiça com um outro pastor também conhecido aqui do Distrito Federal. E aí eles falam que a intenção dela é aparecer, é ganhar dinheiro, chamam ela de diversos nomes, né? Pastora do Pix e etc. Pastora sensual, várias coisas, né? Esse canal ele espalha bastante essa situação, mas o que eu quero, em que ponto eu quero chegar? Propagar esse assunto e da forma vexatória que se propaga, porque o rapaz ele xinga, ele fala palavrão lá no próprio canal, se percebe-se que ele tem problemas, ele está com um problema de saúde, né? Então torna se torna uma apresentação ruim, porque a gente vê que ali não tem nada bíblico, não tem nada de apresentação que exorte ou que faça que o cristão cresça em algum momento, né? Que se edifique de alguma forma, né? É diferente até, mas também acho errado quando se pega uma situação onde falsos pastores, falsos mestres enganam. E a gente tem que ter um cuidado enorme quando nós formos falar ou debater sobre esses assuntos, com quem quer que seja, seja no canal, seja em casa, seja no serviço, nós temos que ter cuidado para que nós não atinjamos de forma nenhuma ninguém. E aí, quando eu pego exemplo, também tem um outro assunto, um outro caso, onde um membro de uma igreja, que é casado com uma cantora gospel, abusou de uma funcionária dessa cantora, e aí também parece-me que abusou de uma criança. Isso também está na justiça. A mídia pega assim e destroça essa situação de uma forma gritante. E aí viram comentários abusivos e comentários terríveis, né, que você não consegue perceber também ali condição nenhuma de edificação. Condição nenhuma de edificação. São assuntos hoje que eu acredito que deveriam ser deixados para a justiça resolver, e os canais que têm a intenção de proliferar assuntos gospels, espalhar mensagens, que se preocupassem mais em espalhar as mensagens boas e essas mensagens que eles fizessem mais com muito cuidado, né, para não poder piorar a situação, né? Tem o caso também, além desse pastor, tem o caso de um pastor que é político e está brigando com todo mundo, isso está virando um bafafá danado. Mas o que ocorre? Envolvem as igrejas, envolvem os cristãos, né? Essas pessoas usam das prerrogativas que tem nas igrejas, e isso é muito errado, isso atrapalha muito. E as pessoas têm que ter a consciência de que nós não devemos de forma alguma dar vazão para esses assuntos. Tem alguns canais que eu até participo dando minha opinião, mas de forma alguma eu faço essa participação destruindo quem quer que seja ou apontando quem quer que seja, porque o julgamento não nos cabe, nós sabemos disso. Quem é cristão sabe, né? Que em primeiro lugar a humildade, que nós devemos deixar a arrogância de lado e principalmente nos colocarmos no lugar das pessoas.
não devemos estar de forma alguma apontando e o pior, né? Condenando ninguém. O que que a Bíblia diz, né? A respeito. Tem várias passagens da Bíblia que fala sobre, né? Provérbios 20:19, por exemplo, diz: o fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais, né? Então, nós temos que ter essa noção. Você percebeu que no canal lá a pessoa está falando demais? Está uma situação assim gritante, desesperadora? É importante até falar para essa pessoa desse canal, né? Olha, tá saindo do normal, tá saindo do que é cristão, tá saindo do que é bíblico, né? Lá em Tiago 4, 11, 12, eu falei a respeito dessa situação em um outro vídeo, né, que eu citei também, Tiago, diz: irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que julga o seu irmão fala mal dele e está a falar mal da própria lei de Deus e a julgá-la. Ou seja, então, quem fala mal está julgando as leis de Deus, né? E nós não temos essa condição. Levítico 19 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Olha só que interessante. Se você for entender essa situação, aqui está dizendo que se você fizer o mexerico, o fuxico, a fofoca, você vai estar atentando contra a vida do seu próximo. Olha só que sério. E isso nós temos que ter como consciência. Isso nós temos que levar como importante, saber separar as coisas, né? Não dá para nós estarmos mais brincando de sermos cristãos. Nós temos mesmo que buscar a humildade, nos curvarmos diante de Deus, nos tornarmos humildes, humildes de coração, para que a gente possa receber a Deus e ter assim uma vida importante diante da sociedade. Sim, uma vida importante diante da sociedade, servindo como luz do mundo, né? Como sal da terra, né? Se nós não nos preocuparmos com isso, nós damos vazão para esses tipos de fofocas, de conversas ruins, que colocam o nome das pessoas na berlinda, que faz com que as pessoas sofram. Esse não é o papel do cristão. Tem um canal desse mesmo que eu vi uma explicação, porque reclamaram, né? Disseram que o canal tá pegando pesado, que o canal tá abusando do fato de dizer que tem algo com o evangelho, né? E o comunicador lá se defende falando que é um repórter que faz reportagem. E eu entendo até essa questão dele de se fazer a reportagem. Mas quando parte para situações vexatórias, onde denigre nomes, onde coloca o nome das pessoas e se fala abertamente o nome da pessoa, em situações que você vê que são de extremamente pessoais, né? Tem um caso de um pastor de uma igreja de Minas, eu acredito que seja de Minas, né? E ele fazia ali uma apresentação para homens, e nessa apresentação ele fala que beijou a própria filha, né? Fala que já passava pela filha e falava que mulherão, né? Então teve uma situação dessa que ocorreu, que tá nas mídias aí também. O rapaz, o pastor, está sendo escrachado, né? E eu até vi a reportagem e opinei, falei, olha, pela situação, ele realmente teve um momento ruim de uma fala totalmente infeliz, né? Porque a filha deu depoimento, disse que o pai é um homem maravilhoso, é um pai amoroso, é um pai muito bom, a esposa também, o filho. Então, assim, de fato pode ter sido ou não, a justiça também está verificando, eu acredito que vai verificar da melhor forma possível, mas a justiça de Deus, ela não falha, e Deus,
Só Deus tem condições de saber a verdadeira intenção do coração do pastor, desse rapaz. Então não cabe a nós julgá-lo. Eu acredito que tenha sido, de fato, acredito e oro para que seja isso. Uma fala mal interpretada, uma fala mal feita, que leva a má interpretações, né? E ele com certeza está muito arrependido, né? Mas eu acredito aí que Deus sabe de todas as coisas e vai haver perdão. E é nisso que a gente tem que se basear. Bom, falou sobre isso. Amém. Todos já sabem. Foi um erro gritante. Eu acho que deveria ser resolvido dentro da igreja, né? No momento lá que esse pastor fala a respeito de ter beijado a filha, o próprio filho e tal. Situação bem ruim. As pessoas aplaudiram e riram. E é interessante para você ver o que é a traição. Porque tinha alguém lá dentro gravando essa situação, gravou toda a situação para depois jogar na mídia, né? Agora, poderia ter procurado a autoridade maior na igreja, poderia ter e deveria ter procurado o próprio pastor, ter falado, pastor, atitude lamentável, o que está acontecendo e tal. Ele com certeza iria se explicar e aí a coisa poderia se resolver ali dentro da própria igreja, dentro da própria membresia, né? Mas não, a pessoa, eu não sei se isso ocorreu, não sei de que forma que foi, eu estou conjecturando, eu estou aqui falando a respeito de algo que aparentemente foi o que ocorreu. Tinha alguém assistindo e pegou essas partes e jogou na mídia, né, até chegar ao Ministério Público e hoje ele está sendo apontado, né, como réu aí na justiça comum, na justiça do homem, né? Então, para se ver a situação que chega, aquilo que nós falamos da forma que queremos e sem antes nos humilharmos diante de Deus, para que Deus nos dê a direção. E isso eu falo que esse pastor deveria ter feito. As pessoas que têm os canais que espalham essas notícias devem fazer, que é procurar Deus para ter auxílio, né? Antes de fazer qualquer coisa, porque pode estar detonando famílias, e aí não justifica eu pegar os erros dos outros e cometer um erro com esses erros. Quer apontar e jogar na mídia para poder ganhar visibilidade. Então não adianta, eu não sou melhor do que ninguém fazendo isso, né? Não sou melhor do que ninguém. Nós estamos na terra para apaziguar. Deus, Jesus Cristo, né, fala nas bem-aventuranças que nós somos para apaziguar, nós somos a paz. E é isso que nós temos que buscar e não colocar lenha na fogueira. Para isso já tem o inimigo, né, que rodeia para poder estar atrapalhando. Aí os próprios cristãos, uns atrapalhando os outros, né? Aí tem mais passagens da Bíblia, né, que falam, ó, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma fala torpe, nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então vamos lá repetir, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, meus irmãos, essa preocupação nós temos que ter. Com certeza, irmão, aquilo que sai da nossa boca tem que sair para edificar, tem que sair para crescimento, para desenvolvimento, né? Tudo o que falamos mostra o que somos. E é fato. Não adianta eu chegar aqui para você
e dizer que sou a melhor pessoa do mundo, que fiz isso, que fiz aquilo, que consigo fazer isso, até porque não é por mérito, não é por merecimento. Nós sabemos que nós não merecemos a graça. É uma graça imerecida e nós recebemos mesmo assim, né? Então temos que ter esse cuidado com a nossa língua, de estarmos freando no momento certo, né? Lá em Provérbios 11:13, o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o mantém em oculto. E isso é de suma importância. Eu preciso manter as coisas no oculto e falar sim. Eu preciso para as pessoas certas, para os acontecimentos certos. É preciso que Jesus se sobreponha sobre as nossas vontades, esteja além daquilo que queremos, né? O que se percebe é que as pessoas têm essa necessidade de pegar as coisas e colocar na mídia correndo para que se vire realmente um alvoroço, quando na verdade o que nós cristãos temos que fazer é observar o que estamos fazendo 24 horas do dia, para que não cometamos erros, para que não façamos da vida das pessoas uma vida sem a graça de Deus. E aí nós seremos culpados do sangue, porque nós estaremos retirando dessa pessoa a graça de Deus, né? Porque essa pessoa com certeza vai irar, com certeza vai entristecer ao ponto de abandonar o evangelho. Tem muitas pessoas fazendo isso. Estão fazendo pelos falsos profetas? Estão fazendo pelos enganadores? Estão fazendo pelos falsos mestres? Também. Mas também estão fazendo por aqueles que espalham a fofoca. Aqueles que espalham a fofoca têm sobre suas costas o peso de estar atrapalhando o ministério de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, o trabalho de Jesus Cristo. É interessante e é tão simples de perceber, né? O quanto que a mudança da característica humana precisa ser revelada em Jesus Cristo. É nesses pontos que a gente se pega para perceber isso, né? Nossa, como as pessoas, Jesus amado, precisam melhorar, precisam mudar a essência. Porque é inexplicável como uma pessoa consegue ir para frente de uma câmera ou para frente de qualquer meio de comunicação para poder fazer mal a alguém. Principalmente se essa pessoa tiver conhecimento da Bíblia Sagrada. É difícil entender esse papel que as pessoas querem ter como papel de ser humano, porque nós temos um papel, nós temos uma função na Terra que é sagrada, né? É sagrada. É o fato de nós termos que observar a nossa miserabilidade, é o fato de nós termos que observar a necessidade de, junto com a miserabilidade, entendermos que precisamos ser mansos, observar a necessidade de que nós temos que estar prostrados diante do Senhor, para que a sua misericórdia caia por sobre nós. E que mesmo perseguidos, nós consigamos fazer a diferença sendo sal e luz da terra. Nós precisamos entender isso. E como é que nós entendemos isso? Quando nós conseguimos perdoar, quando nós conseguimos liberar o perdão, quando eu consigo entender que preciso ser misericordioso para que a misericórdia venha até mim, quando eu consigo perceber que eu preciso ser menos e Jesus mais. É dessa forma que eu consigo prestar atenção na minha vida cotidiana. Essa é uma das maiores mudanças que peço em minhas orações todos os dias, né? O fato de mudar como pessoa, o fato de mudar minha essência,
fato de perceber que eu não posso magoar ninguém, ninguém. Não é só quem vive próximo a mim, não. Todos aqueles que de alguma forma um dia terão contato comigo precisam ser edificados se algo partir de mim. E aí a palavra tem uma importância muito grande com relação a isso. Eu não posso, por ganância ou por busca de poder ou de dinheiro, pisotear o sentimento de pessoas. Tá errado. Tá errado. De forma alguma eu posso. Ah, mas o pastor cometeu uma atrocidade que não tem fim. Mas eu não tenho, presta atenção, eu não tenho direito de julgá-lo. Eu posso formar minha opinião. Posso, para minha pessoa, posso discutir sobre essa opinião com alguém que conheço e confio, porque eu preciso ter esse cuidado. Todos nós sabemos. Aí eu confio na minha esposa, eu vou debater com ela sobre isso. Mas nunca, de forma alguma, eu posso vir aqui para, de alguma forma, tirar vantagem sobre isso e estar falando da vida alheia. Tá apontando a vida alheia. Tá falando mal de alguém. Né? Independente da situação que seja. Aí as pessoas vêm e falam assim, então você vai permitir que um pastor roube? Você vai permitir que um pastor engane, que um pastor estupre? De forma alguma permitiria. De forma alguma permitiria. Principalmente se eu estivesse presente, com certeza combateria. Mas não estando presente, sabendo por outras pessoas, iria analisar completamente e falaria diretamente com a pessoa, que é uma coisa totalmente diferente de você pegar aquele assunto, sem sequer saber direito, eu ainda estou investigando, eu ainda estou vendo, e jogar na mídia. Tem uma diferença enorme, Né? Ah, tem problemas na igreja que eu congrego? Tem muitos problemas, muitas coisas que eu não concordo. Mas quando se torna gritante, eu vou atrás do pastor. Não tenha dúvida. Na escola dominical mesmo, eu tiro muitas dúvidas, as pessoas ficam assim, chegam a ficar assustadas com o tanto que eu pergunto. Né? Mas por quê? Porque eu acho que eu tenho que resolver ali, com o professor. Eu não posso esperar o camarada dele dar a aula dele, chegar lá fora e falar para alguém, aula ruim, o cara não sabe nada, o cara não sabe explicar direito, e que não é professor de igreja, de escola dominical. Não posso fazer isso, meu irmão. Eu vou estar falando mal de um professor que está ali se esforçando. Agora, eu posso chegar até ele e falar, olha, sua aula eu acho que falta isso para ele. Não me leve a mal, meu irmão, me perdoe, estou lhe sendo sincero, é isso, isso e isso. Saí dali e falei para qualquer outra pessoa, meu irmão, é fofoca. E é interessante que se você não tomar o cuidado necessário que é preciso tomar quando vai se falar com alguém, você vai sim transportar essa fala tua para que ela vire um mexerico, uma conversa fiada, uma fofoca dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua vida, né? Dentro da sua vida. Mateus 5:11, bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Por minha causa. Então vejamos essa diferença, né? Vejamos essa diferença e vejamos o que ocorre, né? E é isso. Por mais que a gente pense que não, eu estou falando mal daquela pessoa que errou, mas o miserável sou eu que estou fazendo a fofoca. Às vezes aquela pessoa ali errou sem a intenção e já foi perdoado. E você que está espalhando a fofoca está em pecado e em pecado contínuo. Principalmente aquele que coloca no canal e deixa lá e o negócio vai tomando fôlego, força, tamanho, né? E a fofoca vai espalhando de uma forma terrível. E meus irmãos, só tem um jeito de combater tudo isso. Só tem um jeito de combater tudo isso.
lendo, estudando, porque a Bíblia nós não podemos só ler, irmãos, temos que estudá-la. É estudando a Bíblia, orando a Deus para que haja modificação nos corações, orando a Deus para que haja entendimento das pessoas com relação à importância que se tem o frear da língua, o falar o pouco, o necessário e o importante, o falar diretamente para as pessoas tudo aquilo que for importante e necessário que se fale, o resolver as situações diretamente com as pessoas e principalmente o resolver as situações dentro das igrejas. Igrejas essas, igrejas templo que eu falo, tá, irmãos? 4 paredes, que são de suma importância para o bom convívio. De suma importância para o bom convívio. Congregar é maravilhoso e é necessário. Congregar faz parte do ensino de Jesus, que ia às sinagogas. A fundação da igreja é do Senhor Jesus, a pedra angular é o Senhor Jesus, e existe a importância da igreja como templo, que devemos respeitar, amar e cuidar, e existe a importância de nós como jarro de barro moldados pelo Senhor, igrejas que representam a Jesus Cristo na terra, ter a visão de Deus, de Jesus Cristo. Isso é muito importante, muito importante. A importância da igreja é algo fundamental para que se exista o respeito e a comunhão, a junção de pessoas, a formação do corpo de Cristo, como Cristo sendo o cabeça. Amém? E é isso, vamos trabalhar em relação à Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, vamos esmiuçar a Bíblia. Eu garanto, irmãos, que com esse estudo, de forma alguma você será enganado por ninguém. Porque você vai estar se fortalecendo com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, diretamente da fonte. Não existe outra fonte a não ser Jesus Cristo, a não ser a Bíblia, a não ser Deus. Ah, mas existem outros livros, existem outras ideias. Irmãos, existem. Respeitamos, precisamos respeitar. Mas a grande verdade é que sem Jesus não há caminho. Sem Jesus não há caminho. Sem Jesus não há controle. Sem Jesus não há mansidão de espírito. E nós precisamos dessa mansidão para poder viver, para não estarmos denegrindo a imagem de ninguém. Então, meus irmãos, quando os irmãos perceberem que esses canais estão exagerando, estão detonando aquilo que é sagrado, que os pastores que escandalizam estão completamente errados com relação a Deus, simplesmente isolem. Tem uma passagem na Bíblia que fala, afasta, né? Eu li, inclusive, ela aqui, né? Para que a gente não ande. Ó, não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Destruirei, olha esse aqui que interessante, irmãos. É o Salmo 101, né? Salmo 101, 5, 7. Destruirei aqueles que falem mal dos outros pelas costas, e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Olha só que interessante. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Esse aqui já é Provérbios 11, né? E é isso, irmãos. Nós temos que observar a Bíblia porque ela nos mostra de fato como devemos andar, como devemos agir, como devemos ser e não apontar ou denegrir ninguém.
Precisamos pegar a Bíblia como padrão de vida, estudá-la e perceber o quanto nós temos que mudar como pessoas, né? Eu quero deixar aqui nesta noite uma oração simples, como graças a Deus tudo que faço, mas profundamente entregue a vocês de coração, né? Para que nós possamos ter crescimento, para que nós possamos entender a importância de sermos melhores. Amém? Deus Pai querido e amado, nesta noite, meu Pai, nesta noite maravilhosa e abençoada, pedimos a Ti, meu Pai, perdão. Perdão porque não freamos os pensamentos. Perdão porque não damos lugar à Sua mansidão. Perdão porque não nos ajoelhamos diante de Ti, tanto que deveríamos nos ajoelhar. E quando eu digo ajoelhar, meu Pai, não é passar horas dentro de um quarto ajoelhado, não, repetindo palavras ou mesmo criando palavras. É ajoelhar no dia a dia, apresentando humildade, apresentando o coração contrito, apresentando a tua forma de ser, Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Não é hipocrisia, não é demagogia, não é plantar algo que não seja de mim, é plantar o Senhor em minha vida para que possa refletir o Senhor para aqueles que me veem. E eu preciso andar todos os dias de joelhos, prostrados diante de Ti, humildemente, demonstrando para os irmãos a necessidade de ser um cristão diferente. E eu peço ao Senhor que o Senhor trabalhe meu coração, minha vida, a vida daqueles que ouvem essa oração neste momento, meu Pai, para que o coração seja mudado, edificado e grande em Sua presença, Pai, para que representemos de fato a Ti, para que sejamos igual a Ti, Deus, para que tiremos o orgulho e a arrogância de nossas vidas. Não podemos insistir, meu Pai, em sermos o mesmo. Precisamos mudar a nossa essência, Deus. Precisamos saber, Deus, que ser diferente é ser como o Senhor. Ser diferente daquilo que possuo é ser e ter o Senhor em meu coração. Ser diferente daquilo que procuro é fazer com que as pessoas encontrem antes que elas precisem saber que precisavam. Para que depois elas agradeçam ao Senhor, para que depois ela perceba o quanto eu pude ajudar. Quero ajudar, Senhor. Peço ao Senhor que me deixe ajudar, que me dê condições de ajudar as pessoas, que me dê condições de me fazer humilde, que me dê condições de estar na Tua presença. Quero buscar o Senhor verdadeiramente. Peço ao Senhor que deixe a todos, meu Pai, que terão contato com esse vídeo, que busquem o Senhor verdadeiramente, percebendo a importância de respeitar quem quer que seja, a qualquer momento, em o nome de Jesus. É isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. É isso que eu desejo, Pai, que aconteça com todos aqueles que são membros da sua casa, da sua igreja, que são membros do seu corpo e que têm o Senhor como cabeça e direção de tudo aquilo que fazem. Peço, Senhor, continue conosco. Esteja conosco, meu Pai, e nos livre de todos os males. Retira de nós, Senhor, todo tipo de doença. Nos dê saúde, meu Pai, paz, tranquilidade e muito amor no coração, para que nós possamos representá-lo sendo sal e luz nesta terra, neste lugar. Muito obrigado a todos aqueles que irão assistir. Peço mais uma vez encarecido, inscrevam-se no canal, deem like, ativem o sino. Eu faço esse trabalho por amor. Demorei muito tempo para perceber que precisava fazê-lo. Fazia outras coisas, abri mão, porque fui incomodado com a necessidade de, na simplicidade, levar para os irmãos assuntos relativos a essa questão tão negativa que está abraçando a nossa igreja,
está destruindo o nosso evangelho, que está desestruturando o corpo de Cristo. Né? Desestruturando, eu digo que não se tem condição, mas que causa ruínas, sim, porque destrói pessoas, afasta pessoas e causa sofrimento. Esse tipo de conduta é muito ruim em qualquer meio. Fofoca, zero. Confusão, zero. Paz, sempre. Amor em Jesus Cristo, sempre. Amém? Nós estamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez para aqueles que irão assistir. Agradeço de coração aos que derem o like e que se inscreverem. Amém? Vai ser uma ajuda enorme para o crescimento desse canal. A nossa intenção é poder fazer mais trabalhos como esse. Tenho apresentado trabalho do Sermão da Montanha e tudo isso com certeza é gratuito, tá? Não tenho como cobrar e não cobraria, porque o que Deus me dá é pela graça e pela graça vos serás dado. Amém? Agradeço mais uma vez, uma ótima noite. Que estejamos todos em Cristo.